Você se lembra do momento exato em que percebeu que tudo tinha mudado? Curiosamente, quase nunca é um momento dramático. Não existe música triste tocando ao fundo. Não existe um grande anúncio dizendo: a partir de hoje, a vida será diferente. Na maioria das vezes, essa percepção chega de forma silenciosa, talvez numa manhã comum. O café está pronto. A casa está quieta. A luz do sol entra pela janela da mesma forma que entrou por décadas. Mas algo parece diferente. Não é algo que você consegue explicar imediatamente. É mais como uma sensação, como se o tempo tivesse passado por aquele lugar enquanto você estava ocupado vivendo, e só agora você tivesse parado para notar. Talvez você olhe pela janela e veja a rua onde vive há muitos anos. As casas continuam ali. O portão continua rangendo do mesmo jeito. Mas de repente você percebe algo estranho. Algumas pessoas que costumavam passar por aquela rua já não passam mais. Algumas vozes que antes enchiam a casa desapareceram. Algumas rotinas simplesmente deixaram de existir. E então uma lembrança aparece. Você se lembra de um tempo em que aquela mesma casa parecia cheia de movimento. Crianças correndo pelo corredor. Conversas altas na cozinha. Alguém chamando seu nome de outro cômodo. Naquela época, o silêncio parecia raro. Hoje, ele parece comum. E é nesse tipo de momento que algo começa a fazer sentido. Você percebe que a vida não mudou de repente. Ela mudou aos poucos. Devagar. Tão devagar que, enquanto tudo acontecia, você quase não percebeu. Os anos foram passando entre compromissos, responsabilidades, preocupações e conquistas. Houve contas para pagar. Houve decisões difíceis. Houve dias longos de trabalho. Houve momentos em que parecia que a vida nunca iria desacelerar. Mas o tempo tem uma característica curiosa. Ele não pede permissão para avançar. Ele simplesmente segue. E um dia você percebe algo que nunca tinha parado para observar. As coisas que antes eram rotina, agora são lembrança. A mochila que ficava jogada na sala já não aparece mais. O barulho do portão abrindo no fim da tarde já não anuncia alguém chegando da escola. Até mesmo certos telefonemas que eram comuns, agora se tornaram raros. E então surge uma pergunta silenciosa dentro de você. Quando foi que tudo mudou? A resposta, na maioria das vezes, é surpreendentemente simples. Mudou enquanto você estava ocupado vivendo. Porque a vida não avisa quando está se transformando. Ela apenas segue. E quando percebemos, já estamos em outra fase da história. Talvez você sinta isso ao olhar fotografias antigas. Uma foto de família tirada anos atrás. Todos ali parecem tão jovens. Alguns cabelos ainda escuros. Alguns rostos ainda livres das marcas do tempo. Você olha para aquela imagem e percebe algo curioso. Naquele momento da foto, ninguém ali estava pensando que aquilo um dia seria uma lembrança. Era apenas mais um dia comum. Mas hoje, aquela foto parece guardar um pedaço inteiro da vida. Isso acontece com frequência quando o tempo passa. Momentos que pareciam simples se transformam em tesouros da memória. E então você percebe outra coisa que ninguém explicou quando você era jovem. A vida não muda apenas através de grandes acontecimentos. Ela muda através de pequenos detalhes, através de silêncios, através de rotinas que desaparecem, através de pessoas que seguiram caminhos diferentes. Talvez um homem esteja sentado em uma cadeira na varanda numa tarde tranquila. O vento passa devagar pelas árvores. O bairro parece mais calmo do que costumava ser. Ele observa tudo em silêncio. E de repente entende algo que levou décadas para ficar claro. A vida que ele imaginava quando era jovem não é exatamente a vida que aconteceu. Mas isso não significa que foi pior. Significa apenas que foi real. A juventude costuma acreditar que tudo pode ser planejado, que o futuro seguirá exatamente o roteiro que imaginamos. Mas o tempo ensina algo diferente. Ele mostra que a vida é feita de curvas inesperadas, algumas difíceis, outras surpreendentemente bonitas.
E quando essa compreensão finalmente aparece, algo dentro da pessoa desacelera. Ela começa a olhar para o passado não apenas com saudade, mas com entendimento, porque agora percebe que cada fase teve seu próprio significado. Cada etapa trouxe algo que ajudou a construir quem ela se tornou. E então aquele sentimento inicial, aquele pequeno estranhamento da manhã silenciosa, começa a fazer sentido. Não foi apenas a casa que ficou mais quieta, não foram apenas as rotinas que mudaram, foi o próprio tempo que avançou, e você avançou junto com ele. Esse é o momento em que muitas pessoas percebem algo importante. A vida não é uma linha reta. Ela é uma sucessão de capítulos. Alguns cheios de movimento, outros cheios de silêncio. Alguns cheios de vozes, outros cheios de reflexão. E talvez este seja apenas mais um desses capítulos. Um capítulo diferente. Um capítulo mais tranquilo, mas também um capítulo em que certas verdades começam a aparecer com mais clareza. Porque depois que percebemos que tudo mudou, começamos a notar algo ainda mais interessante. Existem pequenas pistas espalhadas por toda parte mostrando que o tempo passou. Pistas discretas, quase invisíveis, mas que, quando observadas com atenção, contam toda a história da vida. E é sobre essas pistas silenciosas do tempo que vamos falar na próxima parte. Depois que aquela primeira percepção aparece, depois daquele momento em que você sente que algo mudou, começam a surgir pistas. Pistas silenciosas. Elas estão por toda parte, mas quase nunca chamam atenção de imediato. É como se o tempo deixasse pequenos sinais espalhados pelo caminho. E apenas mais tarde, a gente aprendesse a enxergá-los. Por exemplo, você entra em um lugar onde costumava ir muitos anos atrás. Talvez uma padaria do bairro, talvez uma praça onde costumava caminhar. Tudo parece familiar e ao mesmo tempo diferente. O balcão ainda está ali. O cheiro do café ainda é o mesmo. Mas as pessoas que trabalham ali já não são as mesmas. Os rostos mudaram, os nomes mudaram. E de repente você percebe algo curioso. Você se lembra de pessoas que talvez ninguém mais naquele lugar se lembre. O padeiro antigo, o dono que conversava com os clientes, aquela senhora que sempre sentava na mesma mesa. Essas pessoas existem agora apenas dentro da sua memória. E nesse momento surge uma sensação difícil de explicar. É como se você estivesse caminhando por um lugar que também existe, em outra época. Porque dentro da sua cabeça aquele lugar continua cheio de histórias. E essa é uma das primeiras pistas que o tempo deixa. A memória começa a ficar mais rica que o presente. Outro sinal aparece quando você percebe como certas conversas mudaram. Anos atrás, os encontros com amigos eram diferentes. Falavam sobre trabalho, sobre planos, sobre o futuro que parecia enorme. Havia uma energia de construção, uma sensação de que tudo ainda estava começando. Hoje, quando dois velhos amigos se encontram, a conversa toma outro rumo. Eles lembram de histórias antigas, de lugares que já não existem, de pessoas que marcaram a vida de alguma forma. Às vezes, uma simples frase abre uma porta inteira de memórias. Você lembra daquela viagem? E então, os dois ficam alguns segundos em silêncio, como se estivessem assistindo ao mesmo filme dentro da própria mente. Esses momentos têm uma qualidade diferente. São mais lentos, mais profundos, porque agora cada lembrança carrega o peso de muitos anos. Mas talvez uma das pistas mais curiosas do tempo apareça em algo ainda mais simples: a forma como olhamos para as gerações mais jovens. Quando somos jovens, quase nunca pensamos na passagem do tempo. Acreditamos que sempre estaremos no centro do mundo, que sempre seremos a geração atual. Mas um dia algo curioso acontece. Você observa um grupo de jovens conversando animadamente. Eles falam de músicas que você nunca ouviu, de tecnologias que surgiram de repente, de referências que parecem pertencer a outro universo. E então você percebe algo inesperado.
Você já esteve exatamente naquele lugar. Já foi a pessoa que falava rápido, cheia de planos, olhando para o futuro. Agora você observa, e essa observação não vem com tristeza. Ela vem com uma espécie de reconhecimento silencioso, porque você entende algo que eles ainda estão começando a descobrir. O tempo passa, e cada geração acredita por um momento que está no centro da história. Mas a vida continua girando. Novas histórias começam, novas vozes aparecem, novas rotinas surgem. E aos poucos, o mundo se reorganiza. Mas talvez a pista mais profunda que o tempo deixa não esteja nas ruas, nem nas pessoas. Ela aparece dentro da própria pessoa. Ela aparece na forma como começamos a enxergar a vida. Quando somos mais jovens, muitas coisas parecem extremamente importantes. Discussões pequenas parecem gigantes, comparações parecem necessárias. Existe uma constante sensação de urgência, como se fosse preciso correr, provar, conquistar, antes que o tempo acabe. Mas conforme os anos passam, algo curioso acontece. Essa urgência começa a desaparecer. Algumas preocupações simplesmente perdem o sentido. Certas disputas deixam de parecer relevantes. A necessidade de impressionar os outros vai ficando menor. E no lugar dessa pressa, aparece algo raro. Uma espécie de clareza, uma percepção mais simples da vida. Talvez uma pessoa esteja caminhando devagar pela rua numa tarde qualquer. Nada extraordinário está acontecendo, mas ela sente algo diferente. O vento parece mais agradável. O som das árvores parece mais presente. O ritmo do dia parece mais humano. E então ela percebe algo que levou décadas para entender. A vida não precisava ser tão apressada. A maior parte das coisas importantes sempre esteve ali, nos momentos simples, no tempo compartilhado, nas conversas que pareciam comuns, nas presenças que antes pareciam garantidas. Essa é uma das grandes pistas que o tempo revela. Ele muda a nossa forma de medir o que realmente importa. Coisas que antes pareciam enormes, diminuem. Coisas que antes pareciam pequenas, crescem. E então, pouco a pouco, aquela sensação inicial volta. A sensação de que tudo mudou. Mas agora, ela vem acompanhada de entendimento. Porque você começa a perceber que a mudança não foi apenas externa. Ela aconteceu dentro de você também. Sua forma de enxergar o mundo mudou. Sua forma de valorizar as pessoas mudou. Sua forma de compreender a própria vida mudou. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas dizem algo curioso quando chegam a certa idade. Elas dizem que finalmente começaram a entender algumas coisas, não porque ficaram mais inteligentes, mas porque viveram tempo suficiente para enxergar a vida com mais profundidade. E quando essa compreensão começa a aparecer, surge uma pergunta ainda mais interessante. Se tudo mudou, o que exatamente mudou dentro de nós? Essa resposta não aparece de uma vez. Ela surge devagar e quando finalmente se revela, ela traz uma das maiores verdades sobre a vida. Uma verdade que muitas pessoas passam décadas procurando, sem perceber que ela estava nas próprias experiências. Mas isso é o que vamos descobrir na parte final, depois de perceber os silêncios, de notar as pistas que o tempo deixou. Chega um momento em que algo finalmente começa a fazer sentido. Não acontece de forma repentina. Não é uma grande revelação. É mais como uma compreensão que vai se formando devagar, ao longo dos anos. Talvez numa tarde tranquila. Talvez durante uma caminhada lenta. Talvez enquanto você observa o movimento da rua pela janela. E então surge uma pergunta simples dentro da mente. O que realmente mudou? Porque, olhando bem, o mundo continua girando. As manhãs ainda chegam. O sol ainda aparece no horizonte. As pessoas continuam vivendo suas próprias histórias. Mas dentro de você, algo está diferente. E é nesse ponto que muitas pessoas percebem uma verdade importante. O que mudou não foi apenas a vida ao redor. Foi a forma de enxergar a vida. Quando somos jovens,
Acreditamos que o valor da vida está nas grandes conquistas, nos objetivos alcançados, nos planos realizados. Parece que estamos sempre correndo atrás de algo que ainda está no futuro. Um trabalho melhor, mais estabilidade, mais reconhecimento, mais segurança. A juventude é cheia dessa energia, e isso faz parte da construção da vida. Mas o tempo ensina algo que quase ninguém explica no começo da jornada. Ele mostra que muitas das coisas que acreditávamos ser essenciais não eram. E muitas das coisas que pareciam pequenas eram justamente as mais importantes. Talvez um homem esteja sentado em um banco de praça numa manhã calma. Ele observa as pessoas passando. Algumas estão com pressa, outras falam ao telefone, outras parecem preocupadas com alguma coisa invisível. Ele reconhece aquele ritmo, porque durante muitos anos ele também viveu assim, correndo, resolvendo, tentando manter tudo funcionando. Naquela época parecia que cada decisão era urgente. Cada problema parecia enorme. Mas agora, olhando de longe, ele percebe algo curioso. A maior parte daqueles problemas desapareceu. As preocupações que tiravam o sono já não existem. As situações que pareciam impossíveis acabaram se resolvendo de alguma forma. E então ele entende algo que demorou décadas para ficar claro. A vida nunca foi sobre controlar tudo. Ela sempre foi sobre atravessar os momentos, alguns difíceis, outros surpreendentemente belos, alguns cheios de barulho, outros cheios de silêncio. E é nesse momento que uma nova forma de olhar para a vida começa a surgir, uma forma mais leve, mais humana. Porque agora você percebe algo que antes parecia impossível aceitar. Nem tudo precisa ser resolvido, nem tudo precisa ser perfeito. Nem tudo precisa acontecer exatamente como planejado. A vida real é feita de imperfeições, de desvios, de mudanças inesperadas, mas também é feita de pequenas alegrias que muitas vezes passam despercebidas quando estamos correndo. Um café compartilhado, uma conversa tranquila, uma tarde sem pressa. Coisas simples, que quando somos jovens parecem apenas parte do cenário. Mas quando o tempo passa, se revelam como os momentos mais valiosos da existência. Talvez seja por isso que muitas pessoas dizem que a maturidade traz uma espécie de serenidade, não porque a vida se tornou fácil, mas porque finalmente entendemos que ela nunca precisou ser perfeita para ter valor. E então aquela pergunta inicial, quando foi que tudo mudou? Ganha uma nova resposta. Tudo mudou quando você começou a ver a vida com outros olhos. Olhos que já viveram, olhos que já perderam algumas coisas, mas também olhos que aprenderam a reconhecer o que realmente importa. E curiosamente, quando essa compreensão aparece, algo dentro da pessoa desacelera. Ela para de lutar contra o tempo, para de tentar controlar cada detalhe da jornada. Começa simplesmente a viver com mais presença, mais atenção, mais gratidão pelos momentos que ainda estão acontecendo. Porque agora existe uma consciência que antes não existia. A consciência de que cada fase da vida é passageira. Cada encontro, cada conversa, cada dia comum. Tudo isso um dia se transforma em memória. E talvez seja exatamente isso que dá valor a cada momento. Não é a duração. É o significado. A vida não é feita apenas de grandes acontecimentos. Na verdade, ela é construída principalmente por pequenas cenas, pequenos gestos, pequenos instantes que, somados ao longo dos anos, formam uma história inteira. E quando percebemos isso, algo dentro da gente muda de verdade. A pressa diminui. A comparação perde força. A necessidade de provar algo para o mundo começa a desaparecer. E no lugar disso, nasce algo raro. Uma paz silenciosa. A paz de quem entende que a vida nunca foi uma corrida. Ela sempre foi uma caminhada cheia de curvas, encontros, despedidas e descobertas. E talvez o momento em que percebemos que tudo mudou seja exatamente o momento em que finalmente começamos a entender o que realmente importa.
Se essa reflexão tocou algo dentro de você, deixe um gostei neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também estão vivendo suas próprias fases da vida. E se você conhece alguém que poderia se identificar com essas palavras, um amigo, um irmão ou até seus pais, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples reflexão pode fazer alguém se sentir compreendido. E se você gosta de conteúdos que falam sobre o tempo, as mudanças da vida, as memórias e as verdades silenciosas que todos nós carregamos, considere se inscrever no canal. Aqui cada história é um convite para olhar para a vida com um pouco mais de calma e um pouco mais de profundidade, porque no final das contas, talvez perceber que tudo mudou não seja o fim de alguma coisa. Talvez seja apenas o começo de uma nova forma de enxergar a própria vida.